Olá, tudo bem com vocês? Bom estar aqui novamente para a gente poder, ter esse momento especial, esse diálogo saudável, E a palavra de Deus é algo transformador. E desde já eu te peço, para que nós juntos possamos compartilhar a palavra de Deus, possamos propagar esse evangelho transformador, que restaura, que liberta e que faz novas pessoas a cada manhã, a cada dia. A palavra de Deus se renova e ela tem esse grande poder de nos transformar. Vamos ler em Mateus capítulo 14, versículo 13, e eu vou ler apenas um versículo para que a gente possa ir conversando, dialogando sobre esta passagem, que já eu quero te adiantar, que para mim é uma das mais lindas dos evangelhos. Mateus 14, 14, onde diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Nós sabemos que quando Jesus andou neste mundo, quando Jesus esteve aqui neste mundo, no todo o percurso da sua missão, da sua trajetória, ele percorreu muitos lugares, toda a Galileia, ele ensinou nas sinagogas, ele anunciou a boa notícia do reino e curou enfermidades. E tudo isso foi se espalhando, A novidade, o evangelho, a forma como Jesus pregava, foi se espalhando de tal forma que cada dia uma grande multidão ia se juntando ao redor dele, seguindo a ele para ouvir, para receber ali as curas, os milagres. E a Bíblia nos fala a respeito desse dia, desse fato, onde o Senhor sentiu íntima compaixão. Naquele dia, o Senhor sentiu uma necessidade de se afastar um pouco. E quando Jesus se afasta, aquela multidão segue Jesus. E já não era apenas aquele dia. Já ali havia mais de 3 dias que aquela multidão seguia Cristo, estava ali com Cristo, ouvindo. E quando Jesus olha para aquelas pessoas, o Senhor sente uma grande compaixão. A Bíblia nos diz que o Senhor sentiu como se aquelas pessoas fossem ovelhas sem pastor, de um rebanho sem pastor que pudesse conduzi-las. O Senhor ensina, o Senhor cura. E tudo aquilo chamava muita atenção àquela multidão. E foi exatamente naquele momento que houve uma preocupação. Porque eles estavam ali num lugar deserto. E já havia alguns dias que eles estavam seguindo a Cristo. E eles não haviam se alimentado. E de repente os discípulos dizem a Jesus: Senhor, despede-as, porque essas pessoas estão com fome, elas não se alimentaram, para que elas possam ir comprar comida para comer. E o que mais me chama a atenção dentro desta passagem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, para um pouquinho. Vamos meditar um pouquinho dentro desta passagem, vamos voltar, vamos interpretar aqui, vivenciar esse momento. O Senhor diz para os seus discípulos: dai-vos de comer. Senhor, mas como? Como nós vamos dar de comer para essa grande multidão se o que temos é tão pouco dinheiro que nós temos? O que nós temos é apenas alguns peixinhos, alguns pãezinhos. Eu fiz essa pergunta, falei: Senhor, por que o Senhor ordenou para que eles dessem de comer? O Senhor sabia que eles não tinham, que eram muitas pessoas. E que eu entendi que, trazendo para a nossa vida espiritual, para os nossos dias, hoje, muitas vezes nós achamos que temos tão pouco, mas eu posso te garantir, eu posso te afirmar, dentro dessa palavra, como o Senhor aqui está falando, quando o Senhor ordenou para os discípulos dele dar de comer para aquela multidão, para eles era tão pouco que eles tinham, para eles era aquilo. A gente sabia que humanamente era impossível alimentar tantas pessoas com tão pouco. E olhando para o nosso lado espiritual, quantas vezes o Senhor tem olhado para mim e para você e eu, e o Senhor tem falado para mim, para você dar de comer a quem tem fome.
Mas Patrícia, como assim? Hoje, nós vivemos numa escassez tão tremenda de um alimento saudável que se chama-se Palavra de Deus. E essa palavra, ela não só é vivenciada através da leitura, mas através também do nosso testemunho de vida. E muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos, nós não temos o suficiente para dar de comer a outras pessoas. Nós temos muito pouco. Só que quando nós confiamos, quando nós acreditamos e quando nós ouvimos e obedecemos a ordem do Senhor, o nosso pouco que nós temos, ele tem o poder de multiplicar para que nós possamos semear e alimentar, entregar este alimento para tantas pessoas que às vezes estão ao nosso lado, necessitando, faminto. Às vezes olha para você e para mim, esperando que saia de mim e saia de você uma palavra que possa alimentar, que possa ajudar, fortalecer. E aquele dia, o Senhor levou aquelas vidas para um lugar deserto. Repare, meu irmão, minha irmã, como que Deus, como Jesus trabalha. E tudo isso tem um grande ensinamento para a minha vida e para a tua vida espiritual. Se a gente observa, é exatamente no deserto que o Senhor provê o alimento. É de alternativa para mim e para você, que é onde nosso Deus provê. A gente vê isso em exemplos atrás. Lá quando Moisés conduziu o povo, os israelitas ali para a terra prometida. A gente percebe agora também que o Senhor se retira para um lugar deserto. E nesse lugar deserto havia uma grande multidão faminta, uma grande multidão de pessoas que necessitavam não somente do alimento material, mas elas precisavam, e elas estavam ali já por aquele alimento espiritual, porque era algo que saciava a vida delas. Não só estava Cristo, mas ali junto com Cristo estavam os seus discípulos. E eles puderam contemplar a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes. Mas antes dessa multiplicação houve uma ordem, dá-lhes de comer. Senhor, eu tenho apenas alguns peixinhos, alguns pães, é muito pouco. Para que eu possa dar de comer para essa grande multidão, eu preciso ter dinheiro, eu preciso sair para poder buscar. E o Senhor disse, não, o que você tem é o suficiente. O que vocês têm aí é o suficiente, porque eu sou a multiplicação. Eu posso multiplicar. Quando nós temos Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos o suficiente. Você pode olhar e você pode se achar que você tem tão pouco, que você é tão pequeno, que o que tem na tua vida, aos teus olhos, aos olhos humanos, é tão pequeno, tão pouco, tão insuficiente. Mas quando nós nos juntamos a Cristo, quando nós obedecemos a Cristo, quando nós passamos a entregar as nossas vidas, o pouco se torna o suficiente para a gente poder viver, para a gente poder se alimentar e ainda sobrar. Se tratando de nossa vida espiritual e até mesmo da nossa vida material. E o Senhor, Ele tem o poder de nos ensinar, a Sua palavra nos traz à luz grandes ensinamentos. E a gente percebe aqui um Deus de compaixão, um Deus que tem misericórdia, um Deus que conhece as nossas necessidades, que sabe quando eu estou com fome. Porque o que é mais lindo aqui, irmãos, o que é mais lindo de perceber dentro desta passagem, dentro desta palavra, é quando os discípulos falam para Jesus dispensar aquelas pessoas, o Senhor não dispensa, o Senhor não deixa elas ir, porque Ele sabia que elas estavam fracas, elas não estavam se alimentando a sua carne. Então, se elas fossem, correria o risco delas desfalecer no caminho, delas poderem passarem mal, alguém passar mal. E o Senhor disse, não, eu não vou mandá-las embora sem antes dar o alimento para elas. E elas saíram dali saciadas do alimento que alimentavam as suas almas, do alimento da multiplicação. Elas puderam experimentar o completo de Deus. E eu convido você neste momento, abre o teu coração. Deixa esse Jesus também multiplicar esse pouquinho que você tem, que parece que já está no final. É tão lindo quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha na multiplicação.
que Ele é especialista em multiplicar um pouquinho e fazer tanto. Ei, é aí no deserto que o Senhor tem o poder de multiplicar esse pouquinho que você tem, te fazer se sentir saciado, alimentado. Obedeça a voz de Cristo. Começa a separar. A gente vê aqui na palavra do Senhor que Jesus ordena para que os discípulos pudessem separar aqueles grupos. Numa quantidade de X a X, separe todos. Começa a organizar. E começa a acreditar que no tempo certo, cada situação da tua vida, o Senhor vai estar te orientando, te capacitando para que você possa alcançar o teu êxito, a tua vitória. Confie. Eu trago para você neste momento. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo este áudio, este vídeo. Eu não sei o momento, eu não sei o que você passa, o que você está enfrentando. Mas neste momento eu trago para você, eu apresento a você um Deus que se comove de íntima compaixão da tua vida. Ele sente íntima compaixão da tua vida. Ele tem um profundo amor por você. E Ele diz que o que você tem, por mais pouco que seja, é o suficiente para Ele multiplicar e te fazer saciar a tua fome, a tua necessidade. Eu quero orar para você nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, a hora que você estiver me ouvindo. Deus, Senhor, eu não conheço essas vidas, eu não sei o que essas pessoas estão enfrentando, passando. Mas eu sei que o Senhor conhece, o Senhor sente a dor, o Senhor sente a necessidade, o Senhor sabe do que cada um precisa para vencer, para se alimentar, para prover, para se erguer. Visita, Senhor. Visita este coração, esta vida, este lar, esta família. Senhor, supre a necessidade de cada um, conforme a vida, conforme a convivência, conforme a situação. Senhor, eu profetizo bênçãos nestas vidas. Que elas possam se erguer, que elas possam não somente se alimentar, mas passar a seguir-te, a seguir a tua caminhada, a seguir a tua presença, a seguir o teu amor, a tua palavra. Abençoa, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. E é com muita alegria que eu me despeço de vocês neste momento e até a próxima. Fiquem com Deus. Um forte abraço.